Oi pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Física 2 do cursinho Eldorado. A gente nessa aula vai continuar trabalhando com eletrostática, mas a gente encerrou o conteúdo programático de eletrostática na última aula em que a gente falou sobre como calcular a força elétrica a partir do campo. Então hoje o que a gente vai ter vai ser uma aula extra, em que a gente vai falar sobre coisas curiosas que envolvem muitos dos conceitos que a gente viu em eletrostática e que tem, vamos dizer, efeitos práticos muito interessantes. Hoje a gente vai estudar uma máquina que chama gerador de Van der Graaf. Bom, vamos começar com um videozinho dessa máquina. Nesse videozinho, inicialmente, o que vai acontecer é que esse professor está mostrando como que é a estrutura desse gerador de Van der Graaf. Então embaixo tem um motor, como vocês podem ver, e esse motor está preso a uma correia, que é girada, e lá em cima da correia tem uma cúpula metálica, tem uma bola de ferro gigantesca. Essa bola de ferro é o que a gente chama de capacitor. E capacitor é basicamente um elemento de circuito elétrico que tem a capacidade de armazenar cargas elétricas. Então, ele consegue se carregar com cargas elétricas de uma forma muito fácil. Quando vocês vão ver quando ele ligar o aparelho, que, bom, a correia vai começar a girar. Isso vai fazer com que a calota esférica de cima, o capacitor de cima, carregue. E quando ele aproxima a outra esferinha, vai ter uma descarga elétrica. Então isso daí é como se fosse um mini raiozinho, como os que a gente vê às vezes na tempestade, só que de uma forma muito mais controlada. E por que acontece isso, né? Mesmo com o ar sendo um condutor tão ruim quanto ele é, como é que o ar consegue conduzir essa corrente elétrica? Bom, vamos tentar entender o que acontece. Aqui a gente tem um esquema, e nesse esquema a gente vai tentar elucidar como é que acontece o carregamento da calota esférica de cima, mas também como é que acontece para as cargas elétricas saltarem de um lugar para o outro. Tá? Então, inicialmente, a gente tem aqui nosso gerador de Van der Graaf, esse daqui é nosso gerador de Van der Graaf. E, bom, inicialmente ele está aqui parado, tá bom? Aí, você liga o motor, essas rodinhas começam a girar. Então aqui elas começam a girar, tá bom? Então as coisas estão andando nesse sentido aqui, né? Tá girando. E, como vocês podem ver, aqui nesse cantinho tem uma presilhinha, tem uma parte metálica que vai estar em contato com a correia. E por que existe essa parte aqui, sendo que ela meio que atrapalha o andamento da correia, né? Porque se a correia não tivesse esse bagulhinho segurando ela, ela poderia girar até mais rápido, sem nenhum empecilho. Por que existe essa pecinha? Essa pecinha, ela promove aqui um atrito, tá? E aí, eu preciso que vocês lembrem agora daquela nossa aula sobre processos de eletrização. Quando você esfrega uma correia de borracha numa pecinha metálica, o que acontece é que você está gerando eletrização por atrito. Você está realizando um processo de eletrização por atrito. E quando você faz isso, basicamente você carrega a correia metálica, mas também você carrega a correia de borracha e a pecinha metálica. Você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então o que a gente vai observar? A gente vai observar que conforme você for girando, você vai carregar positivamente o lado externo da correia, certo? Você vai carregar positivamente a partir dessa região de atrito, tá? E aí as carguinhas negativas da correia vão entrar aqui nessa parte metálica do nosso gerador de Van der Graaf. Como essa parte metálica vai estar ligada na Terra, essas cargas elas rapidamente saem e vão para o planeta Terra e nada acontece com essas cargas. Mas a correia fica cada vez mais carregada. Beleza, essas carguinhas, aqui a gente vai ter as cargas negativas, né, do outro lado da correia, mas do lado que é relevante a gente vai ter as cargas positivas, a gente vai ter uma predominância de cargas positivas nessa correia. Conforme a gente for subindo a correia, a gente vai ver que aqui em cima, no topo, existe um contato elétrico como lá embaixo. Então lá embaixo tinha aqui uma região de atrito, aqui também vai ter uma região de atrito. E aí o que vai acontecer é que, porque aqui a gente vai ter cargas negativas, a gente vai ter uma predominância de cargas positivas, as cargas negativas que estão presentes aqui nessa cúpula metálica, elas vão fazer o quê?
elas vão vir aqui, andar e pular na correia. Vão vir aqui, andar e pular na correia. Todas as cargas negativas, o que elas vão fazer é entrar na correia como se não houvesse amanhã. E o que isso vai acarretar? Isso vai fazer com que haja uma concentração de cargas positivas na região da cúpula metálica. Então a cúpula metálica que antes estava descarregada, por causa desse processo de eletrização, vai começar a se carregar positivamente. Então no final, depois de tudo que acontecer, o que a gente vai observar vai ser um gerador de Van der Graaf cheio de cargas positivas na sua cúpula metálica, nesse capacitor. Então esse capacitor vai estar muito carregado, chegando por vezes até cargas elétricas muito elevadas que geram uma diferença de potencial daqui para cá, né, daqui que tem potencial zero para cá que tem potencial carregado, uma diferença de potencial de 100.000 volts. Cara, 100.000 volts é muita coisa. Então a diferença de potencial entre esses dois objetos é gigantesca. O que isso vai fazer acontecer? Aqui vai acontecer inicialmente um processo de eletrização por indução. Então, como vocês lembram, aqui vai ter uma predominância de cargas negativas nessa parte do nosso bastão, e na outra parte do nosso bastão vai ter uma predominância de cargas positivas. Só que essa diferença de potencial entre o bastão e o gerador de Van der Graaf é tão grande, como é por volta de 100.000 volts, é tão grande que ela consegue romper o que a gente chama de barreira dielétrica do ar. Todo isolante elétrico tem um limite. Se você for colocando mais e mais tensão, o que acontece é que essa barreira de isolante se rompe e o material que antes era isolante passa a ser condutor. Então aqui a diferença de potencial é tão grande, que o que acontece é que o ar se torna um condutor. E aí essas cargas elétricas negativas vão pular para o gerador de Van der Graaf. E quando elas pulam, quando elas fazem o trajeto pelo ar para o gerador de Van der Graaf, elas emitem a luz. É como se elas fossem um raiozinho, né? Essa passagem da carga negativa do bastão para o gerador de Van der Graaf faz com que seja gerada luminescência. Então é assim que funciona o gerador de Van der Graaf. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês em breve. Muito obrigado.